Basta assistir o vídeo, basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo, basta depois, poderiam ter sido como 2 embaixadores, até publicaram nota depois de repulsa, para verificar que o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa, e eu também pela celeridade não vou ler, mas começa com uma autopromoção. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal, um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Ainda outra, o que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui, acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável, é impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Uma série de informações mentirosas, notícias fraudulentas, mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado, e aí vamos atacar. Quem vamos atacar? O Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo ficou na outra semana, o ataque, o ministro Alexandre foi nas 3 anteriores, então vamos agora no Tribunal Superior Eleitoral e nas urnas eletrônicas. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real, e na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com
essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical. Não há aqui, com todo respeito às posições em contrário, não há aqui nada de liberdade de expressão. Não há nada, um presidente da República, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, e aí, ao ser indagado, diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. O presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão, isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. Eu insisto sempre, me torno até repetitivo, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é consagração da desinformação. Liberdade de expressão não é ataque à democracia, não é ataque aos pilares da democracia, não é ataque à independência do Poder Judiciário, como bem salientou a eminente vice-presidente e ministra Carmen Lúcia, não há democracia sem Poder Judiciário independente. Liberdade de expressão não é ataque ao Poder Judiciário, à sua independência, principalmente por um presidente da República, candidato à reeleição. E aqui é importante salientar que esse modus operandi, essa forma de atuação, não só realizada no Brasil por extremistas, mas no mundo, esse uso indevido dos meios de comunicação, ele já foi e é estudado, pelo menos há duas obras, uma nacional, uma italiana, Os Engenheiros do Caos, e aqui, Os Engenheiros do Caos, de Giuliano Empoli, e Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo, que demonstra, e no Engenheiros do Caos, coloca que naturalmente, abre aspas aqui, né, o trecho menor, por trás da aparente absurdo das fake news e das teorias da conspiração, oculta-se uma lógica bastante sólida. Do ponto de vista dos líderes populistas, as verdades alternativas não são simples instrumento de propaganda. Contrariamente às informações verdadeiras, elas constituem um formidável vetor de coesão. De coesão de quem? Do seu eleitorado, do eleitorado que aquele líder populista, extremista pretende conquistar. Tudo isso está patente, tudo isso está claro na reunião no Palácio da Alvorada. Não há necessidade de analisar fatos anteriores ou fatos posteriores. Há necessidade de se analisar a reunião. A reunião no Palácio da Alvorada constituiu claramente abuso de poder político por desvio de finalidade, constituiu uso indevido dos meios de comunicação. Não há necessidade nem mais, nem menos. Há necessidade, e aqueles que tiverem dúvida, basta ver o vídeo. Se produz, e esse é o mecanismo internacional e nacional de ataques à democracia. Você produz uma notícia com verniz de veracidade, olha, o eleitor vai dizer, mas é numa reunião, é do presidente no Palácio da Alvorada, com embaixadores. Você produz uma notícia fraudulenta, com verniz de veracidade, e você usa a sua máquina
nas redes sociais para divulgar como se isso verdade fosse e atingir as suas finalidades eleitorais. Gravidade ímpar, um presidente da República, candidato à reeleição, se utilizar desses mecanismos. Então, eu concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam para julgar parcialmente procedente a AIGE em relação ao primeiro investigado, nos termos exatos do voto do ministro relator, inclusive com as comunicações a serem feitas, e julgar improcedente em relação ao segundo investigado. É o voto e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos.